Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados e minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos ao episódio 150 do Juriscast. Hoje é dia de falar sobre direito que decide o jogo no esporte, inclusive na Copa, tá? Então, se você gosta aí de esportes, quer saber mais sobre o direito desportivo ou já atua na área e quer aprender ainda mais, fica com a gente até o final, que este episódio é para você. Antes de iniciar, lembro que estamos em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts. Então, consuma-nos aí na melhor forma para você e, claro, indique, encaminhe este episódio para seus colegas, seus amigos e vamos multiplicar o conhecimento aqui que é trazido pelos nossos especialistas ao Juriscast e assim a gente ajuda mais advogados a terem uma carreira jurídica cada vez mais próspera. Antes de iniciar também, eu quero agradecer o nosso patrocinador de hoje, o apoiador deste episódio, o ProJuris Acordos. Feche mais acordos sem sair da cadeira. A plataforma cobre a jornada completa de negociação para você gerar acordos rapidamente. Acesse em projuris.com.br/acordos. Bom, feita aí a nossa introdução, vamos ao que interessa. Especialista no Juriscast é sempre a parte mais importante, é ali que está o conhecimento, o conteúdo, e hoje não é diferente. Para falar, então, sobre como que o direito decide o jogo no esporte, temos aqui conosco hoje a doutora Desirê Emanuele Santos. Ela que é jurista, com experiência sólida em direito trabalhista e direito desportivo, com foco em regulação, contratos e justiça esportiva. Atuou em tribunais e comissões disciplinares, contribuindo para a aplicação das normas esportivas. Tem conhecimento das dinâmicas regulatórias do esporte internacional, especialmente em transferências, governanças e contratos. Atua no assessoramento de agentes, atletas e clubes de futebol em questões contratuais, trabalhistas, desportivas e litígios, inclusive perante a CBF e a FIFA. Doutora Desirê, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada pelo convite e pela recepção. Imagina, eu sou sempre o principal agradecedor aqui em meu nome, em nome da audiência, porque como a gente já falou fora do ar, eu falo em vários episódios aqui, é sempre um prazer estar aqui com um especialista em uma área, um tema do direito, porque a gente sempre aprende muito, a audiência e eu. Então, muito obrigado a você que aceitou contribuir um pouco conosco, compartilhando o conhecimento que você demorou uma vida para adquirir. Né? Imagino que não seja fácil atuar no direito desportivo. Não deve ser um jogo assim, facinho, não, né? Não é muito, não. Legal. Bom, para a gente situar a audiência, antes de entrar nos casos práticos, né, na temática mais prática, é importante a gente entender um pouco a própria natureza do direito, deste ramo do direito. Eu gosto de dar esse contexto, porque a nossa audiência nem todos trabalham ou entendem profundamente desse ramo, tá? Então, como é que você definiria o direito desportivo dentro do sistema jurídico? Você tem uma explicação resumida para ajudar a nossa audiência a se contextualizar? Se quiser falar um pouquinho sobre se ele é autônomo ou não, se tem órgãos próprios, princípios próprios, depende, né, a prática é imprescindível. O que você tem para dizer para a gente? Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouco dessa área que me ganhou já tem alguns anos. Eu estudo direito desportivo desde a época da faculdade, fiz meu TCC na época da faculdade nessa área, então iniciei ali em 2010, 2009, mais ou menos, os estudos. Então, desde lá para cá, tenho estudado todos os dias, incansavelmente, uma área que acaba agregando muito para todos, né? Todo mundo, em algum momento, fala de esporte, em algum momento se discute futebol, se discute basquete, se discute outras modalidades. Então, a gente acaba falando muito sobre o direito desportivo e é uma área que é apaixonante de alguma forma. Eu costumo dizer que o direito desportivo, ele é um ramo especializado do direito. Mas ele tem ali características muito próprias, né? Ele possui princípios, normas e instituições específicas, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, quando falamos assim do esporte como de uma forma geral e talvez trazendo um pouco para o âmbito do futebol, que talvez seja o que as pessoas mais discute hoje em dia, né? Em especial agora com o fim da Copa,
quando a gente fala do esporte em si, não estamos falando apenas ali dos contratos ou das competições. Existe toda uma estrutura normativa própria. No Brasil, a gente tem a Lei Geral do Esporte, por muito tempo, e ainda temos a Lei Pelé, né, que ainda se aplica, não foi revogada. A gente tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o nosso CBJD. A gente tem regulamento das federações e confederações. Aqui é importante dizer que quando você tem um campeonato, vamos colocar um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, você tem ali regulamentos da competição e regulamentos específicos da competição. Então, são 2 regulamentos diferentes, os quais trazem normativas para a mesma competição. Então, um vai trazer uma questão mais geral e o outro vai trazer uma questão bem mais específica de eventual classificação, disputa de gols, quem tem saldo de gol, enfim. Todos esses regulamentos são encontrados dentro das suas respectivas instituições. Então, se você está falando de um campeonato nacional, você vai ter lá dentro da CBF todos esses regulamentos. É fácil encontrar, está lá no site, assim como na Federação Paulista. Vou falar da Federação Paulista porque eu estou aqui em São Paulo. Você tem lá dentro do site todos os regulamentos que falam sobre a competição. Então, você vai ter os regulamentos gerais e os específicos de cada situação. No plano internacional, a gente ainda tem os regulamentos da FIFA, regulamentos da Conmebol, regulamentos da UEFA, regulamentos de Comitê Olímpico Internacional, da UADA, que é a Agência Mundial Antidopagem, entre outros tantos regulamentos. Então, a gente tem um leque de regulamentos que são discutidos e falados dentro do âmbito desportivo. Ao mesmo tempo que existem esses regulamentos específicos, né, eles não vivem de forma isoladas, né? Sempre que a norma desportiva ela não disciplina determinada situação, a gente recorre ao direito comum. Então, aí, aqui dentro do Brasil, a gente recorre ao direito civil, ao direito do trabalho, ao direito empresarial, ao processo civil, ao direito tributário, por exemplo. Eu sei que, de uma forma geral, a gente tem leis específicas, mas a gente sempre busca ligar a estes ramos. Eu falo que o direito desportivo, ele traz todos esses ramos dentro da sua extensão, mas de forma muito específica. Mas o que não cobrir a especificidade, a gente vai buscar no âmbito comum. Então, por isso que eu gosto, de uma forma assim, de dizer que o direito desportivo, ele é autônomo do ponto de vista ali desportivo, disciplinar, vamos colocar, mas ele dialoga constantemente com outros ramos do direito. Então, é justamente essa interação que torna a área, acho que, tão interessante, tão importante para a gente discutir. Eu estava aqui pensando, quando a gente começa a estudar lá na faculdade de Direito, vai estudar a teoria da norma, vai estudar a pirâmide lá de Kelsen, né? E eu estava aqui pensando, legal, tem ordenamentos brasileiros de determinada natureza, pode ter relação com ordenamentos internacionais, tem relação, como você bem falou também, com regulamentos das instituições, então, CBF no Brasil, FIFA fora. E eu fiquei pensando aqui na interseção, quando você estiver falando de trabalho no Brasil, ainda tem a CLT para você considerar, né? Como é que você faz para navegar nesse mundo? No Brasil, né? Você entende que a gente usa esse nosso entendimento, né, de qual norma prevalece, que é o que a gente já estuda, ou contratualmente você usa algum outro tipo de artifício para evitar surpresas? Como é que é a sua recomendação aí para os seus assessorados, né? Ou quais os pontos de atenção que, considerando essa sopa de normas que você precisa considerar, o que não pode escapar aos olhos de quem estiver pensando em atuar com isso ou em utilizar o seu serviço ou, né, de alguém na mesma área? Bom, eu entendo, assim, quando a gente fala de conflitos, né, entre regulamentos, entre normas, você tem aí os próprios regulamentos da FIFA, da CBF, e vamos colocar aqui, talvez, a relação que mais se discute no âmbito esportivo, a relação de trabalho, né? Então, a gente traz aí uma CLT da vida. Então, quando a gente fala sobre isso, não existe ali uma resposta automática do que
dizendo que deve prevalecer o regulamento da FIFA ou que sempre vai prevalecer a CLT, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente tem um conflito de normas, um conflito de situações para serem discutidas, qual é a natureza da relação jurídica que a gente está conversando, né? Então, se a gente está discutindo uma relação de emprego entre um clube brasileiro e um atleta, naturalmente, a gente vai buscar ali a legislação brasileira, porque ela possui ali uma enorme relevância, né? Porque a gente está falando de uma ordem pública. Então, a gente busca se amparar, muitas vezes, nessa ordem pública, que talvez seja ali por meio da aplicação da CLT, e, junto disso, também a Lei Geral do Esporte e também a Lei Pelé. Agora, se a gente está discutindo uma questão esportiva, como janela de transferência, mecanismo de solidariedade, formação de atletas, registro federativo, que são feitos pelas confederações, pelas federações, né? Indenizações ali por ruptura contratual prevista no regulamento da FIFA, qual outra situação? Talvez uma questão bem esportiva mesmo, aí as normas desportivas, obviamente, todas essas que aplicam aos regulamentos da FIFA, regulamento CBF, regulamento CNRD, então elas ganham um protagonismo aqui na hora dessa negociação, na disputa da legislação. Na prática, né, o advogado, ele precisa harmonizar essas normas, né? Então, o contrato, quando você tem ali, ele deve ser elaborado tanto considerando a legislação brasileira, quanto os regulamentos esportivos aplicáveis para aquele atleta. Então, você vai considerar os regulamentos aplicáveis a um atleta de futebol, os regulamentos aplicáveis a um atleta do basquete. Você tem que saber harmonizar essas normas para poder conseguir trabalhar neste âmbito, né? Então, o maior erro que eu vejo, assim, de uma forma geral, é imaginar que basta você copiar ali um contrato padrão da FIFA, por exemplo, que a gente tem um contrato padrão, e basta ali copiar esse contrato ou apenas seguir a CLT e tá tudo certo. Na verdade, não. Esse documento, ele precisa necessariamente conversar entre esses dois sistemas. Então, a gente precisa harmonizar isso dentro de uma relação. Aqui, por exemplo, eu posso citar na prática, né, uma situação que a gente tem, que a gente vivencia muito no âmbito do futebol, por exemplo. A própria rescisão contratual de um atleta, né? Você tem ali a discussão, às vezes o atleta quer sair do clube, enfim, você tem uma falta de pagamento que você quer discutir para rescindir esse contrato. A gente tem vários clubes aí que estão nessa categoria, né, que representam essa situação, infelizmente. Então, os atletas, muitas vezes, pedem ali a rescisão contratual. Então, essa própria rescisão contratual de um atleta, ela pode gerar consequências completamente diferentes na Justiça do Trabalho e na FIFA. Então, é importante que as pessoas entendam isso, que não é porque na Justiça do Trabalho se julgou de uma forma que na FIFA também se entenderá da mesma forma. Uma decisão, ela pode resolver a relação ali trabalhista, mas não pode impedir uma sanção esportiva, por exemplo, ou uma indenização que está prevista nos próprios regulamentos da FIFA. Então, na Justiça, vamos colocar aqui nesse exemplo, né? Você tem ali na Justiça do Trabalho brasileira, o juiz, ele pode reconhecer a rescisão indireta por falta de pagamento, por qualquer outra situação que se prove ali no processo, e a rescisão indireta que equivale, né, à justa causa do empregador, e condenar o clube ali ao pagamento de salários atrasados, verbas rescisórias, FGTS, multas e etc. Várias outras situações que a gente tem prevista na legislação brasileira. Mas na FIFA, quando você leva isso, né, para a FIFA, para uma resolução de um contrato dentro do âmbito da FIFA, dentro dos julgamentos da FIFA, lá dentro será analisado se existia de fato essa justa causa conforme os regulamentos da FIFA. Então, dentro do regulamento, você tem as previsões de como funcionam essa justa causa para ser aplicada. Então, se entender que havia justa causa, o atleta, ele pode ficar livre para assinar contrato com outro clube.
Mas se eventualmente a FIFA entende que não havia justa causa, por qualquer motivo que seja, que não está previsto dentro do seu regulamento, o atleta ele pode ser condenado a pagar a indenização para o clube no âmbito da FIFA e além de eventualmente sofrer ali restrições esportivas, de não poder ser registrado em clubes, enfim, você tem uma série, né, de consequências que podem acontecer diferente em âmbitos diferentes. Então, é importante entender a dinâmica de cada um. Complexo. Parece que jogar é mais fácil. Eu acho que sim, tá acabando que vai ser. Bom, você falou aí da FIFA, eu fiquei curioso aqui. Você, como profissional da área, imagino que você já atuou com algum cliente que foi notificado disciplinarmente, por exemplo, pela FIFA ou pela CNRD, sei lá. E imagino que quem está nos ouvindo aqui deve se perguntar, beleza, caso aconteça algo nessa linha, o que eu, como advogado, tenho que buscar de garantias, né? Tenho que ter pressa ou não tenho, né? Será que nessas instituições o prazo também é tão importante quanto é para outras áreas do direito? E quando a gente fala em contrato, né, ou numa condução, num processo disciplinar como esse, você também entende que existem erros mais comuns ou erros que dificultam ainda mais a atuação e o resultado final que o cliente, o advogado desejam? Como é que é essa sua visão sobre as garantias que o advogado deve buscar e quais erros são mais comuns aí que impedem essa conquista? Bom, sim, a questão da notificação FIFA ou pela própria CNRD. CNRD é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que fica dentro da CBF. Então, a gente está falando aqui de duas instituições, né, uma internacional e uma nacional, que traz ali âmbitos de julgamentos dentro das suas instituições. Então, você ter um processo neste âmbito traz ali, de fato, um conhecimento específico para atuação nesses âmbitos, né? Então, o que eu costumo pontuar de uma forma geral, e isso não difere do direito comum, né? É que as primeiras horas ali de decisão, de direcionamento, elas são realmente decisivas para a continuidade, para resolução desse caso, né? Isso também a gente aplica no direito como um todo, esse cuidado, né, de buscar resolver o processo da melhor forma possível. E o que eu costumo dizer é que a primeira providência ali é verificar exatamente qual é o prazo da resposta. Muitos procedimentos desportivos, eles têm os prazos bastante curtos, e a perda desse prazo, quando você está discutindo um contrato milionário, por exemplo, pode significar prejuízos irreversíveis dentro do âmbito desportivo. Porque aqui, quando a gente fala de FIFA, CNRD, muitas vezes a gente está discutindo contratos, a gente está discutindo indenizações. Não estou falando aqui, por exemplo, da justiça desportiva, que a justiça desportiva a gente discute infrações disciplinares, que você vai julgar lá o cartão amarelo, o segundo amarelo, o vermelho direto, aí esses prazos são ainda mais curtos, mas aqui a gente está falando de prejuízos financeiros, que você discute de fato um contrato, quem tem razão, quem rescindiu, quem assediou um atleta que era de outro empresário, vai ter que responder por isso. Então, aqui a gente está falando sobre isso. FIFA e CNRD é sobre isso, né? Então, depois disso, depois de você ali analisar qual é o prazo dessa resposta que eventualmente tem que ser apresentado, é fundamental analisar se houve ali a regular situação dessa pessoa, se está correta aquela situação, se o cliente ele teve acesso ali integral aos documentos que estão disponibilizados no processo e quais as provas que já existem nesse processo. Também é importante identificar qual é o órgão competente, qual regulamento que está sendo aplicado e qual rito processual que será seguido. Quando a gente fala aqui de regulamento, como eu disse, a gente tem uma vasta quantidade aí de regulamentos, então é importantíssimo a gente saber qual o regulamento que está sendo aplicado no caso e o que está sendo abordado naquele caso, porque cada situação tem um procedimento específico. E outro ponto assim, que eu vejo como essencial é preservar imediatamente todas as provas, né? Contratos, mensagens, e-mails,
registros financeiros, documentos médicos, vídeos, tudo que pode ser relevante para o processo. Aqui, eu comecei a falar de FIFA, CNRD e tudo mais, mas é muito importante, quando eu fui mencionando aqui essas questões, me traz muito a lembrança dos processos dentro da Justiça Desportiva Antidopagem, por exemplo. Eu atuei como a defensora da ativa no Tribunal Antidopagem, hoje estou na Procuradoria desse tribunal, e o que a gente mais vê são as dificuldades das pessoas em cumprir com os prazos que são estabelecidos, apresentar as provas que são necessárias, analisar o que já tem no processo. Muitas vezes, quando a notificação chega para esse atleta dentro do âmbito da antidopagem, já existem ali inúmeras provas contra o atleta, né? Ele já fez um exame que tornou positivo aquela presença da substância no exame, então você acaba tendo inúmeras provas dentro do processo. E na ânsia de responder esses e-mails que são enviados, né, no intuito de reduzir pena, porque os e-mails eles trazem a informação de que se você apresentar provas, apresentar respostas condizentes com o que foi encontrado no seu organismo, você pode ter uma redução de pena. Então, na ânsia de responder isso, buscando essa redução, muitas pessoas às vezes não procuram quem tem o real conhecimento dessa temática, dessa matéria, e acabam por responder coisas que não vão agregar ao processo, que não agregar no sentido de diminuir a pena, né? Agregar no sentido de ajudar a condenar pode ser que agregue. Então, é importante, num momento como esse, você estar sempre amparado por pessoas que entendam da dinâmica e dos procedimentos específicos, que foi o que eu mencionei aqui. Então, isso me faz lembrar exatamente sobre a parte de dopagem. Então, assim, de uma forma geral, no desportivo, ele não foge do que você tem dentro do direito, né? Então, você vai buscar ali o contraditório, a ampla defesa, o acesso integral aos autos, verificar o prazo adequado da manifestação, do que está previsto ali na notificação que você recebeu, a possibilidade da produção de provas, enfim, você vai buscar essas questões, porque esses princípios do direito existem tanto no processo judicial quanto na justiça desportiva, né? O ambiente é diferente, mas o devido processo legal, ele continua sendo indispensável para a aplicação da justiça em qualquer âmbito que seja. Então, a gente precisa buscar isso. Agora, os erros mais comuns que eu costumo vivenciar, que eu costumo ver, às vezes, nessa área, é a perda do prazo, né? Não se atentou ali que os prazos são realmente muito curtos. Posso dar um exemplo aqui. Prazo para defesa no antidopagem. Um exemplo, 5 dias. Então, se você não se atentar, você vai perder esse prazo. Responder de forma emocional antes de estudar o caso. E aqui eu trouxe como exemplo o caso da antidopagem, que é exatamente isso, essa questão emocional de você, na ânsia de querer responder para ver reduzida ali a sua pena, você acabar por responder coisas que, de fato, não vão te ajudar, né? Apresentar ali, de imediato, toda a estratégia que você tem de defesa na primeira manifestação do processo, sem avaliar todo o conjunto probatório. Então, é importante que você analise, que você entenda a dinâmica do procedimento, que você entenda onde aquele procedimento vai chegar, para que você não seja ansioso em apresentar todas as provas e lá na frente você acabar se prejudicando com essa manifestação e, evidentemente, deixar de preservar provas importantes, né? O que a gente vê muito em atleta, assinam contratos que não tem cópia, assinam contratos de qualquer jeito, não leem cláusulas, não tem esse cuidado, não avaliam, de fato, assim, nada que tá determinando a sua vida por pelo menos 5 anos à frente. E aí depois você precisa dessas provas que são importantes para um desenvolver aqui de um processo, para rescindir um contrato, enfim, o atleta não tem acesso a essa informação. Então, é importante produzir essas provas. Para concluir aqui de uma forma, né, que eu costumo sempre pensar, é que no direito desportivo, conhecer apenas a lei, muitas vezes não basta, né? Você precisa conhecer ali
de fato, profundamente, o regulamento da modalidade, os estatutos aplicados naquela situação. Inúmeras situações são diferentes, são pontuais, são específicas, então é importante que só a lei não seja suficiente, né? Em alguns casos, você precisa conhecer além do que está previsto ali na legislação. Entendi. Vamos botar um pouquinho de polêmica agora aqui na nossa conversa. Você falou um pouquinho, né, na questão disciplinar, sobre cartões amarelos, cartões vermelhos. Agora a gente está em época de Copa. Teve o caso do Balogun lá na Copa do Mundo, que levou o cartão vermelho, né? A FIFA não anulou o cartão vermelho, mas suspendeu a execução da pena, fizeram um bem bolado ali. Quer dizer, bem bolado para quem é torcedor e não entende nada do tema, né? É o que eu li na mídia. Você, como especialista, você entende que esse procedimento, né, que, querendo ou não, ele é de total discricionalidade da entidade, né? A FIFA, com base no seu próprio regulamento, que decide se é ou não possível fazer o que foi feito. Mas essa discricionalidade, caso fosse seu cliente, o Balogun, você entende que esse tipo de ocorrência e a devida... o devido embasamento dela seria parte da sua estratégia de defesa, ou está no regulamento, partiu da entidade, está tudo certo, é isso mesmo? Como é que você entende que esse caso em específico e a discricionalidade que a FIFA impõe, né, ao impor aos participantes o seu próprio regulamento, influencia na estratégia dos advogados, de quem passa a ter alguma relação num caso como esse? Bom, esse caso ele é interessante, polêmico, bem polêmico, mas não dá para falar sobre futebol sem trazer pelo menos um mínimo de polêmica, né? E a gente tem a Copa aí com inúmeras delas, mas essa talvez seja uma cerejinha do bolo com relação ao que eu vivencio na Justiça Desportiva, né? Hoje eu sou do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, já estou na 4ª comissão, já fui presidente da 6ª comissão disciplinar do STJD do futebol, então é um caso que assim, traz uma certa polêmica, né? Então, quando você visualiza ali o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, salvo engano, ele permite que, em determinadas circunstâncias, né, você possa suspender a execução de uma sanção. É importante dizer que não significa que a infração deixou de existir. A infração está ali, a infração disciplinar aconteceu, o cartão aconteceu, você não está anulando o cartão, né, mas a entidade que aplica aquela condenação, ela entendeu que a finalidade disciplinar poderia ser alcançada de outro meio. E quando a gente fala sobre isso, né, a justiça disciplinar, a justiça desportiva, o tribunal que eu participo, que eu já participei, já fui presidente de STJD da Liga Nacional de Futsal, enfim, é uma coisa que eu sempre falei e continuo falando e continuarei falando, que o Tribunal de Justiça Desportiva, a gente não está ali meramente para punir alguém, né? Às vezes as pessoas nos julgam dessa forma, é uma câmara de gás, está ali para condenar, não analisa as provas nos processos. Pelo contrário, eu tenho um entendimento muito particular que, enquanto tribunal disciplinar, nós estamos ali para disciplinar a competição. Então, quando a gente observa uma questão como essa, se você tem ali uma situação de desrespeito ao árbitro, se você tem uma ofensa à honra de alguma pessoa, se você tem uma infração disciplinar, nós, enquanto tribunal, estamos ali para garantir que isso não mais ocorra. Então, a nossa finalidade, ao condenar alguém, é que a pessoa não volte a repetir aquela situação. Olha, você entendeu que isso aqui não é correto? Isso aqui não está certo de ser feito? Esta é uma questão disciplinar. Então, a gente, enquanto atuação dentro da justiça desportiva, a gente não tem a finalidade meramente de tirar a pessoa de uma final, de condenar ela em 4 cartões porque a gente achou que tinha que ser dessa forma. Não, a gente tem um código no qual a gente se baseia para condenar ou absolver uma pessoa dentro do âmbito desportivo. Então, aqui, quando eu falo que entendeu que a finalidade disciplinar ela poderia ser alcançada de outra forma, não quer dizer que a infração disciplinar não aconteceu,
Pelo contrário, ela aconteceu, mas entendeu-se que a punição naquele momento não deveria ser aplicada daquela forma. Na advocacia, né, isso pode sim fazer fazer parte ali da estratégia defensiva, embora no âmbito dos tribunais que eu atuo, que eu sempre atuei, nunca se discutiu essa questão da anulação da aplicação da punição do vermelho aplicado, né? Então, a gente sempre teve, você tem o segundo amarelo, aplica-se o vermelho, cumpre automática. Vermelho direto, cumpre automática. Então, a gente sempre teve essa realidade. Isso nunca foi aplicado ou discutido dentro do âmbito desportivo para essa retirada da questão disciplinar. Até porque isso é uma questão discricionária da instituição, não do tribunal. Quando chega para nós, muitas vezes esse atleta já cumpriu a automática. Então, a gente só vai decidir se ele vai ser condenado em uma partida, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Mas, normalmente, quando chega para o tribunal, esta automática já foi cumprida. Então, assim, no âmbito do tribunal desportivo, né, o advogado, que está aqui como dica, né, o advogado ele não deve focar apenas em provas que o atleta está absolutamente certo, né? Isso é o que a gente às vezes vivencia ali na justiça desportiva. Muitas vezes é importante demonstrar fatores como ausência de antecedentes, né, a primariedade desse atleta, boa conduta, proporcionalidade da sanção, isso aqui é importantíssimo, muitos advogados levam isso para dentro do tribunal, o atleta somente perdeu o tempo de bola, ele não teve intenção de pisar na panturrilha do outro, de fato, aqui foi o tempo da bola que não deu certo, então, assim, não houve intenção, e isso é considerado na hora da aplicação de uma pena. Então, é importante que o advogado, ele leve isso para o tribunal, que ele demonstre isso para o tribunal, que ele demonstre a colaboração desse atleta durante o processo, né, ali todo. Isso, para mim, sempre foi muito importante dentro do âmbito desportivo, quando o atleta está presente no tribunal, quando ele tem consciência do que ele fez e ele vai lá assumir os atos do que ele fez. Tem atleta que simplesmente não liga se o tribunal existe, se o tribunal está lá, se vai condenar ou se não, mas tem atleta que fala, não, eu quero ir lá, eu quero dar minha versão, eu quero ouvir o que eles têm para dizer, eu quero entender o porquê que eles estão me dando essa condenação. Isso é extremamente importante, justamente porque não é um tribunal de penas. É um tribunal que vai avaliar as provas do processo, avaliar as intenções do atleta para eventualmente condenar ali na hora da condenação, ali da situação. Agora... Podemos, nesse caso, dizer que não teve relação com a eventual pressão do Trump, nem com o fato de ser país sede da Copa, né? Então, assim, seguiu o artigo 27, seguiu o código, em tese, tá tudo certo. Então, aqui, né, a gente falaria de um âmbito mais político do que, vamos colocar, no âmbito desportivo, do direito, enfim, né? Enfim, e de alguma forma, eu tenho um pouco de receio com relação à decisão tomada nesse caso, de abrir brechas para outras situações, né? Quando a gente analisa uma situação como essa, a gente vê ali uma questão discricionária da organização em falar, olha, você não vai cumprir a automática. Tudo bem, a discricionariedade, ela não é um problema em si, né? A gente que é do direito, a gente sabe e convive com ela, com a discricionariedade em diversas áreas. Então, esse fato em si, ele não é um problema. O verdadeiro problema que eu vejo numa situação como essa é que ela seja exercida, vamos colocar, dentro de critérios objetivos, transparentes e que são devidamente fundamentados. Porque, se você vê, quando a autoridade ela explica claramente ali o porquê determinada medida foi aplicada, respeitando, vamos colocar ali, precedentes, princípios como a proporcionalidade, igualdade, né? A discricionariedade, ela pode representar justiça, se você olhar por esse âmbito. Agora, o problema ele surge quando decisões semelhantes recebem tratamentos diferentes sem a justificativa que convence ali naquela situação, né? Então, se você olhar pelo âmbito político, talvez
talvez seja uma brecha um pouco perigosa, mas se você olhar pelo âmbito desportivo, se for uma decisão fundamentada, que traga ali critérios pontuais e objetivos, você vai ter ali talvez a apresentação de uma justiça. Não entrando especificamente neste caso, né? Porque eu acho que neste caso talvez a política tenha sido um pouco além do que a gente gostaria no âmbito do esporte, né? Sim. Legal. Você que está aí nos acompanhando, meus amigos, minhas amigas, deixa aí o seu like, o seu coraçãozinho, suas estrelinhas aí, avalie esse episódio, siga aqui o Juriscast, claro, e acima de tudo, compartilhe esse episódio aí com seus colegas que também querem ou gostariam de aprender um pouquinho mais sobre essa temática. A discussão está muito boa. Esse é o episódio 150, existem outros 149 para você acessar gratuitamente, aprender com a gente, conhecer especialistas e assim, como eu disse no início, a gente multiplica esse conhecimento ao compartilhá-lo e fazemos assim um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós. Quero agradecer também novamente para o Projuris Acordos, que está patrocinando esse episódio aqui. Você traz o número do processo ou do CPF das partes e a sua política de acordos, e o Projuris Acordos cuida de todo o resto, fazendo aí a higienização, o enriquecimento dos contatos, disparos automáticos com IA, né? Faz a proposta e até a assinatura digital do acordo em si. Tudo automaticamente para você ganhar tempo e eficiência, tá bom? Acesse lá projuris.com.br/acordos. Bom, vamos continuar nossa conversa aqui. A gente está acabando essa primeira parte em breve e na segunda parte a gente vai querer conhecer um pouquinho de você, em específico. Mas antes, vamos falar agora sobre a questão contratual, né? Como você citou várias vezes, o direito desportivo, ele tem bastante relação contratual, né, para formalizar aí os limites dessas relações. E você falou também sobre transferências internacionais, né, de atletas, que imagino que esses volumes estejam sempre crescendo, né, mas que, como você também citou, estando no Brasil ou tendo uma parte aqui que tem a relação com a lei brasileira, os litígios trabalhistas aí podem acontecer, podem existir disputas regulatórias. Na sua visão, quais cláusulas ou quais temas são importantes que um departamento jurídico lá de um clube, que o atleta, né, o advogado do atleta aí, não deixe de revisar quando a gente for falar de uma transferência internacional, para evitar litígio trabalhista, porque o Brasil é o Brasil, né? Então, o que você diz com relação a esses temas que são importantes avaliar no contrato? E se existe também algo específico com relação à FIFA? Tem algo que, no caso FIFA, né, no caso de futebol, vale a pena também atentar aí à confecção do contrato para evitar problemas, litígios futuros? Bom, quando você fala de transferência, né, internacional ou mesmo nacional, ela envolve muito mais do que negociar valores, né? Isso é importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas só ficam sabendo atleta X foi negociado por tantos milhões e isso. O departamento jurídico, ele precisa revisar cuidadosamente ali os contratos que envolvem essa transferência, cláusulas de remuneração fixa e variável, quando a gente tem ali essa questão envolvida, direitos de imagem, existe um regramento específico para o direito de imagem, então é importante que o clube ele se atente a esse regramento específico para que ele não sofra nenhum tipo de processo trabalhista posteriormente em virtude desse direito de imagem. A duração do contrato, hipóteses de rescisão contratual, né? Você tem ali todas essas questões previstas no contrato, cláusulas de estabilidade contratual previstas pela FIFA, então você precisa também ter essa análise, definição da lei aplicável e o foro competente, quando é permitido, né? Quando você está discutindo ali um contrato, às vezes te é permitido escolher o foro competente ou não. Por muito tempo, até inclusive, a gente, no âmbito nacional, a gente falava muito de julgar processos trabalhistas no âmbito da justiça trabalhista. E com a criação da CNRD,
houve a menção em alguns contratos de que eventuais conflitos envolvendo aquele contrato seriam resolvidos dentro da CNRD. A CNRD ela tem uma comissão, eu me esqueci como que eles denominam lá dentro, mas uma turma que julga a área do direito trabalhista. Então, eventualmente, você pode direcionar essa discussão desse contrato para o âmbito da CNRD e não mais para a Justiça do Trabalho. Por algum tempo se discutiu a validade dessa cláusula contratual, mas já tem bastante pessoas e bastante conhecidos que têm levado seus contratos para a CNRD para que sejam julgados no âmbito trabalhista lá dentro. Qual é o ponto principal que se levava para dentro da CNRD? A celeridade processual, que você tinha ali poucos processos, então você conseguia ter uma celeridade processual. Hoje, a própria CNRD, ela traz esses números que aumentaram consideravelmente, então a celeridade está um pouco comprometida, mas não acho que seja a próximo do que a gente tem no âmbito da Justiça do Trabalho. E ali dentro, de alguma forma, você tem pessoas aplicando a regulamentação específica do futebol dentro do âmbito do futebol. Não que isso não seja aplicado no âmbito da Justiça do Trabalho. Tem muitos juízes que se atentam à legislação específica e que levam isso para a resolução das suas ações trabalhistas. Mas a gente já vivenciou muitos casos em que não se aplicava a legislação específica daquela modalidade, né, ou daquela atividade, e se julgava conforme a CLT. E quando a gente tem uma situação como essa, por exemplo, é muito prejudicial, porque você não aplica a CLT na íntegra a um atleta de futebol. Não tem como você estabelecer uma jornada de trabalho para um atleta de futebol. Ele tem especificidades dentro do seu contrato que não podem ser analisadas no âmbito da CLT, por exemplo. Então, você tem essa questão de levar para uma CNRD questões específicas do futebol para se discutir no âmbito do futebol. Ainda falando de contrato, né, a gente pode falar aí de cláusulas que devem ser analisadas: responsabilidade tributária, mecanismo de solidariedade, indenização por formação, porque isso também está previsto nos contratos de transferência, regras sobre o registro do atleta, obrigações relativas ali ao TMS. O TMS é o sistema de registro da transferência do atleta dentro da FIFA, né? Então, quando aplicável, né, essa questão da regra, cláusulas de solução de conflitos perante a FIFA ou mesmo o Tribunal Arbitral do Esporte, que é o CAS, que é o responsável, em sua grande maioria, pelas decisões finais no âmbito do esporte. É um tribunal arbitral, então que você leva as suas decisões finais para serem julgadas dentro desse âmbito quando há discussão internacional. Pontuo que grande parte dos litígios, né, que a gente vê no direito desportivo, ele não nasce, pelo menos eu quero acreditar que não, da má-fé das partes, mas de contratos mal redigidos. Então, a gente precisa ter atenção a essas cláusulas, a atenção à análise do que está sendo estabelecido no contrato, né? Então, é importante que a gente avalie questões como essas e tenha atenção em questão como essas numa eventual transferência. Entendido. Gostei. Para a gente finalizar esse bloco aqui, eu queria lhe perguntar duas coisas com relação ao seu conhecimento na prática, de quem atua na prática como especialista, né? O que você diz sobre a separação entre um bom advogado, uma boa advogada do direito desportivo, versus o advogado generalista, que vai importar ali as práticas do trabalhista, do empresarial / contratual normal. O que diferencia esses dois pontos de vista de resultado lá na frente? E, além dessa característica, existe alguma característica ou alguma habilidade que diferencia quem trabalha neste mercado? Positivamente, no caso, né? Você percebe assim, poxa,
e tem essa característica aqui, pode ser o seu caso, tomara, né? Vai melhor, funciona melhor, dá resultados mais eficientes. Como é que é essa sua visão de quem usa o padrão e quem se especializa, e se tem alguma característica que ajuda a ser ainda melhor nessa área de atuação? Bom, na minha visão, o maior diferencial é entender que o esporte ele possui uma lógica própria, né? Um excelente advogado ali, trabalhista ou contratual, pode enfrentar dificuldades no direito desportivo, eu imagino, se desconhecer os regulamentos das entidades esportivas, né? Então, eu já vivenciei situações em que nós tínhamos uma discussão de um processo desportivo, meramente desportivo, mas que o advogado atuante naquele momento era criminal. Ele era um excelente advogado criminal, mas com o regramento desportivo, ele estava pouco ambientado. Então, ele trouxe para o âmbito desportivo discussões criminais, indúbio pro réu, questões que às vezes a gente não analisa isso dentro da justiça desportiva. Não estou dizendo que não que é a regra, estou dizendo que existem situações e situações. Então, o pouco que eu acho que assim, o advogado ele pode ser excelente em inúmeras áreas, trabalhista, contratual, enfim, mas se ele não tiver o mínimo do conhecimento de como é a regra esportiva, de como é o estatuto, de como é o regulamento daquela competição, ele vai passar um pouquinho de dificuldade para atuar no âmbito desportivo. Quem atua nessa área, né, do direito desportivo precisa conhecer não apenas as leis brasileiras, né, porque nem tudo são flores. A gente escolhe a parte mais difícil, né? Então, não basta ser advogado e saber tudo o que muda aqui todos os dias, né? Quando eu fiz a OAB, eu fiz na segunda fase no direito trabalhista. Eu prestei a segunda fase mais de uma vez. Cada vez que eu prestei a segunda fase, eu tinha que estudar uma regra nova. Então, assim, não basta eu saber atualização e regras novas no âmbito brasileiro, né, aqui nas leis brasileiras, mas a gente precisa saber os regulamentos da FIFA, da CBF, das confederações internacionais, quando você está falando ali de outras modalidades. Eu já tive situações dentro do âmbito desportivo que nós julgamos processo na justiça desportiva brasileira com base em regulamentos nacionais e internacionais para eventual banimento de pessoas atuantes na área do esporte. Então, você precisa não só conhecer isso, como os regulamentos das confederações internacionais, mecanismos de arbitragem, né, o que a gente traz aqui, como eu mencionei antes, o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, ela fica na Suíça. Ela é basicamente a última instância de julgamento no âmbito desportivo. Então, quando você tem um processo sendo julgado no âmbito da justiça desportiva, a depender da temática, no âmbito da justiça antidopagem, no âmbito da FIFA, quando você tem conflito de normas esportivas, você leva tudo para o CAS. E o CAS é uma corte de arbitragem, né? Então, você precisa ter conhecimento de mecanismo de arbitragem, precedente dos tribunais esportivos. Então, é uma área que não abrange só o que tem aqui no Brasil, né? Você precisa conhecer tudo em todos os lugares, a depender de onde estiver o seu atleta. Se você tem um atleta, está representando um atleta que está numa UEFA da vida, que está numa Conmebol da vida, você precisa entender esses regulamentos, você precisa entender as normativas dessa competição para que você dê o maior amparo para o seu atleta, o maior cuidado com ele ali num caso, eventualmente, por exemplo, de racismo, que você possa amparar, que você possa direcionar, que você possa saber as normas, o que pode ser aplicado, aonde você pode procurar, quais as consequências daquilo no âmbito daquela competição. Então, assim, são muitas informações e muita legislação que você precisa ter conhecimento, além do que prevê na legislação brasileira. Então, o tempo do esporte,
ele é diferente do tempo do judiciário, tudo acontece muito rápido. Uma competição, a exemplo da Copa do Mundo, dura um mês, então você precisa ter decisões rápidas, você precisa ter análise rápida, você tem Jogos Olímpicos que duram ali também pouco tempo, então você precisa ter um tribunal que julgue com rapidez, que você analise aquilo com rapidez. Eu já compus comissão disciplinar, por exemplo, de jogos da juventude do COB, então são jogos que são direcionados para os melhores atletas da juventude, e o COB que faz essa competição, que direciona essa competição, e lá dentro a gente tem os julgamentos desportivos, só que a competição dura um mês. Então, se a situação aconteceu de manhã, à tarde você já tem que ter uma decisão a respeito daquele atleta. Se ele vai ser punido, se ele vai ser afastado, se ele vai ser absolvido, se ele vai continuar na competição, se ele está dispensado do restante do campeonato. Enfim, são coisas que o tempo dentro do esporte ele é totalmente diferenciado do âmbito judiciário, né? Então, a gente não pode levar isso em consideração. Então, por isso que a gente tem a especificidade de uma justiça desportiva. Quando você vai analisar um segundo amarelo, um vermelho direto, você leva isso para uma justiça desportiva. Que o jogo foi no domingo, muito possivelmente na quinta-feira você já tem o resultado dessa punição. Se o atleta vai estar fora do próximo jogo, se ele vai estar no próximo jogo. Claro que isso cabe recurso, mas seria totalmente diferente se você catasse esse segundo amarelo e levasse para a justiça comum, que ia demorar 10 anos para decidir se o segundo amarelo era para uma partida de suspensão, se era para uma advertência, se era para absolver. Então, assim, são situações totalmente diferentes e que envolvem conhecimentos específicos diferentes, né? Uma decisão tomada em poucos dias ali pode definir uma temporada inteira de um atleta, impedir uma inscrição de um atleta. Se você está numa janela de transferência, a janela fechou, não tem mais o que fazer. Então, você pode inviabilizar ali uma transferência internacional, você pode ter um transfer ban, por exemplo. Então, assim, são coisas muito específicas, situações muito específicas que você precisa ter conhecimentos específicos, além do que temos dentro do Brasil e da legislação que a gente já é obrigado a saber dentro do Brasil. Tá fácil, tá fácil. Tá tranquilo, legal, tá tranquilo. Essa não sei é a nem como cabe tudo. Cabe tudo porque vai um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por dia no final da vida. São muitos Aí anos, muito acumulado, muitas camadas de conhecimento acumulado. É isso aí, minha gente. Essa doutora Desirê Manoeli Santos, comprovando que o direito, sim, decide o jogo no esporte. O direito faz toda a diferença. E, normalmente, agora no final da nossa conversa, eu gosto de permitir que eu e a audiência conheçamos o nosso convidado aqui, nossa convidada, um pouquinho mais. Então, agora é a hora do nosso bate-bola. Eu vou lhe fazer umas perguntinhas aqui para a gente lhe conhecer um pouquinho melhor. A primeira delas qual é o livro que todo advogado deveria ler? Pode ser do direito, pode não ser do direito, mas a sua opinião. Olha, eu confesso que eu não tenho um livro pontualmente que eu acho que o advogado deve ler. Eu já lancei alguns livros, coordenei alguns livros, escrevi alguns artigos e aconselho, assim, que tudo que chegar para um advogado desportivo seja lido e consumido, porque em algum momento isso pode ajudar, isso pode auxiliar em um julgamento, isso pode trazer benefícios para uma análise mais ampla de uma situação. Às vezes, hoje, o meu entendimento é diferente do entendimento do advogado que escreveu o artigo, mas em algum momento eu posso ter um atleta que vai utilizar desses mesmos argumentos para que eu tenha uma decisão favorável para o meu atleta. Então, nesse sentido de livro específico, eu confesso que eu não tenho. Eu tenho alguns autores que eu leio com mais recorrência em virtude da área que eu atuo, mas indico aí todos os livros do âmbito do direito desportivo e talvez aqui antecipando uma pessoa que todos os livros deveriam ser lidos, consumidos, e sendo aqui uma referência do âmbito do direito desportivo é o nosso querido e saudoso Álvaro Melo, que nos deixou já tem alguns anos, mas deixou aí muita sabedoria, muito conhecimento, muito direcionamento no âmbito do direito desportivo, e eu acho que se alguém tiver a oportunidade de encontrar algum livro dele por aí,
é quase que achar ouro no meio desse meio do direito. Legal. E para Desirê, qual é o hábito profissional que você considera inegociável ou imprescindível para atuar na área que você atua? Olha, profissionalmente falando, seria estudar. Estudar todos os dias, se atualizar todos os dias. Os regulamentos, eles modificam a cada competição, eles se modificam a cada nova situação. Então, é sempre se atualizar para estar sempre oferecendo o melhor para o âmbito que você trabalha. Eu não só atuo na área da advocacia, como eu dou aulas também, então é importante que a gente esteja sempre atualizado para levar o melhor para os outros, né, para a sala de aula, por exemplo, para o âmbito do judiciário, para onde quer que seja. Então, o ponto principal para mim é sempre estudar, é sempre se atualizar. E pode ter certeza que enquanto eu estou falando aqui, tem um novo regulamento saindo, um novo regulamento se modificando, e a gente vive assim, então a gente tem que estar sempre estudando, não tem o que fugir. Legal. E seja um homem, seja uma mulher, seja da área, né, do direito ou de fora dele, quem é uma referência ou uma inspiração, quem sabe um ídolo para você que vale a pena você citar aqui? Bom, no âmbito do direito desportivo, eu já até fiz a menção, né, ao Álvaro Melo, que era um jurista muito reconhecido e que direcionou o direito desportivo para nós. Então, no âmbito do direito desportivo, eu indicaria ele. Mas da vida, eu não teria outra pessoa que não meu pai, que direcionou aí muito do que eu sei, da vida, dos conhecimentos jurídicos. Meu pai também é formado em direito, então me direcionou muito nessa questão jurídica, me direciona além do que o jurídico nos traz, né? O jurídico, ele nos ensina que a gente precisa pôr tudo no papel, e tudo precisa ser assinado, que precisa ser analisado com cautela. E meu pai, talvez por eu ser do interior e a gente ter uma criação um pouco diferente nesse âmbito, né? A gente brinca no fio do bigode. Meu pai, ele me ensinou isso, que muito além do que está escrito, muito além do que está assinado, é o que a gente fala. Então, o que é negociado, falado, tem tal peso, tal como uma assinatura, tal como um contrato feito. Então, isso eu aprendi para a vida e é o que eu levo comigo para sempre. Legal, talvez seja a resposta da última pergunta que eu vou fazer, mas talvez não, talvez venha outra resposta aí. Eu ia lhe perguntar um conselho que você recebeu de alguém mais experiente e que te ajudou a chegar aonde você está hoje. Qual é esse conselho? Olha, de certa forma já foi respondida mesmo, como você mencionou, mas não diria um conselho de uma pessoa específica, mas olhando as pessoas com quem eu convivo, as mulheres com quem eu convivo no âmbito do direito desportivo, a atuação delas, a forma como elas trabalham, a forma como elas se dedicam ao esporte, para mim serve como referência. É um âmbito que, quando eu cheguei, era muito masculinizado, né? Quando a gente falava de futebol, a gente só via homens jogando futebol, a gente só via homens falando sobre futebol, e conforme eu fui vivenciando a presença dessas outras mulheres no âmbito do direito desportivo, e também a minha presença no direito desportivo, a gente foi abrindo espaços, abrindo oportunidades para que outras mulheres também pudessem chegar e pudessem falar sobre o direito desportivo, sobre futebol. Um adendo aqui, quando eu entrei no STJD do futebol, eu entrei por meio de uma comissão que foi criada para ser constituída somente por mulheres. Então, eu entrei por isso, fui reconduzida a presidente por uma comissão formada somente por mulheres, para que as mulheres pudessem abrir espaço dentro do STJD do futebol, aonde você tinha ali somente homens. Não somente, tinha uma ou outra mulher,
talvez 2, 3 mulheres num âmbito que você contava ali com 70 homens. Então, isso é o que me leva de conselho assim para a vida, é a gente abrir oportunidades enquanto mulheres, analisar mulheres que estiveram nessa posição e abrir portas para que outras possam chegar. E nesse ponto, além do STJD, do futebol, que eu tive a oportunidade de estar lá pelos 2 mandatos que me foram possíveis, né, por conta da recondução, eu também participei da coordenação e escrevi um livro em que menciona, elas escrevem sobre direito desportivo. Então, é um livro que só tem mulheres, as quais trouxeram seus conhecimentos específicos sobre direito desportivo. E isso, para mim, é uma grande honra, e ter estado ao lado dessas mulheres, para mim, também me fez crescer muito. Então, eu não tenho uma pessoa específica e nenhum conselho específico para dizer nesse sentido, mas são conhecimentos aí que a gente vai levando para a vida. Obrigado, doutora Desirê Manoeli Santos, deixando aqui com a gente um pedacinho do seu conhecimento para que a gente faça melhor uso dele. Muito obrigado, doutora Desirê. Agradeço aqui em meu nome, em nome da audiência toda do Juriscast, a sua gentileza de estar aqui conosco. E abro esse espaço agora para você também se direcionar à audiência e, se possível, se existe uma rede social, um espaço de contato onde as pessoas que iniciaram essa conversa aqui com você possam continuá-la depois do episódio. O que você recomenda? Bom, por fim, aqui eu gostaria muito de agradecer novamente o convite, a oportunidade. É sempre bom falar sobre direito desportivo, é sempre bom reviver a história que vem sendo construída desde 2010, então, para mim é gratificante e eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. As minhas redes sociais, tá lá o meu nome, não vai ter outra, vai ter somente eu mesma, então é fácil de achar. Tá todas as redes sociais, estou lá, estou aberta a conversas sobre o direito desportivo, sobre o que a gente pode engrandecer essa área, do que a gente pode construir juntos, do que a gente pode desenvolver para esse âmbito. Não só para esse âmbito, né? Eu atuo também no direito trabalhista, no direito contratual, então estou aí aberta a conversar e também inclusive, a escutar a opinião da audiência a respeito do que eu trouxe aqui hoje, em que pese tenha tido somente um tópico polêmico, mas eu sei que todo mundo tem uma opinião guardada no coração a respeito desse caso. Legal. É isso aí, temos que aproveitar, não é sempre ter um caso tão diferente para analisar com tanta visibilidade por conta da Copa, então assim, super legal. Bom, doutora Desirê, muito obrigado. Vamos deixar aqui na descrição do episódio os links aí das suas redes sociais, quem sabe até dos seus livros, para a audiência poder conhecê-la melhor. E fica agora aqui um agradecimento, então, especial à doutora Desirê e, claro, a vocês aí da audiência que tem nos acompanhado, ao ProJuris Acordos, que apoiou esse episódio aqui conosco, e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até o final deste episódio aqui do Juriscast, que é o seu podcast jurídico. Sempre um novo episódio, sempre um novo especialista para você aprender junto comigo, todas as quintas-feiras aqui no Juriscast, tá bom? Doutora Desirê, audiência, cada um de vocês que nos acompanha, que multiplica essa mensagem aqui de sucesso na advocacia, compartilhando os episódios do Juriscast. Muito obrigado, nos vemos na próxima quinta-feira, no novo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.